Que há pouco mais de um mês, a ponte Jânio Quadros, que fica na zona norte da capital, foi interditada por risco de desabamento. Ainda mais hoje, né, num dia chuvoso, esse risco aumenta. Até agora, nenhuma obra foi feita por lá. E pior, ônibus lotados continuam a circular pela ponte. Os agentes de trânsito controlam a entrada de carros na ponte, mas só no sentido da Vila Maria. Caminhões grandes não podem passar desde o fim de maio. A medida foi tomada para recuperar 4 vigas da ponte, mas até agora as obras não começaram. Aquele ali é o ponto mais crítico. A passagem tem 4,5 metros de altura, só que muitos caminhões excedem esse tamanho e acabam batendo contra a estrutura, criando aquele desgaste que a gente consegue ver daqui. Os desgastes podem ser vistos também do outro lado da ponte, que não foi interditado. No sentido centro, os caminhões podem passar. Para o engenheiro do Instituto Brasileiro de Perícias, a interdição parcial não faz sentido. A prudência seria a prefeitura interditar o tráfego nos dois sentidos. Inclusive, a gente vê bastante caminhão grande passando justamente desse lado. Sobre a ponte desse lado. A empresa que fez a última vistoria no local, a pedido da prefeitura, alerta: há risco de colapso da estrutura. Mas enquanto as obras não começam, os desgastes na ponte da Vila Maria continuam, com a passagem de grandes veículos por baixo e por cima dela. Os ônibus, por exemplo, podem circular até mesmo pela via parcialmente interditada. Os caminhões baú também. Tecnicamente não faz sentido. A carga de um ônibus articulado carregado é até maior que a carga de um caminhão vazio. O Código de Trânsito não diferencia caminhão de ônibus. Então, se não pode passar caminhão, não poderia passar também ônibus articulado e que passa carregado com pessoas. O risco é maior ainda. Para quem costuma passar pela ponte, seja de carro, a pé ou de bicicleta, o risco de desabamento agrava vários perigos já causados pela estrutura precária. E eu achei muito perigoso, porque se um carro vem, não tem uma proteção, não tem nada. Vi que as pistas estavam toda furada, com buraco. Até perigoso para os motoqueiros caírem à noite. Agora da ponte cair. Agora da ponte cair piorou, então. E o caminho que vai ter que ser feito, eu não sei agora. Meus queridos, quem deu o alerta de risco de desabamento foi a prefeitura. E aí dá linha na pipa, vai embora. Tem mais de um mês que diz que esse negócio pode desabar e não faz nada. E não tem uma equipe trabalhando, a gente não viu uma equipe para pelo menos dar uma olhada no concreto. Se a prefeitura fez em outras pontes, é louvável, ok, que é palma, a gente bate. Agora aí, meus queridos, vocês falam pra gente que está com risco de desabar e nunca mais volta. Você imagina nós, que somos leigos nesse assunto, o medo que a gente não vai ficar de passar. E outra coisa, já passou da hora de ter uma fiscalização mais rigorosa com caminhões mais altos, porque esses caminhoneiros destroem as pontes de São Paulo, mas também a gente tem que dizer para eles que não pode passar. Alô, prefeitura, tá dormindo no ponto com a ponte da Vila Maria aí, hein? Que é a ponte Jânio Quadros.